É isso aí, pessoal. Último vídeo aqui sobre as cartas às 7 igrejas. Vamos lá, então. Apocalipse 3, verso 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia, outra cidade onde haviam lá crentes na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o início, como o Messias se apresenta aqui, né? Bem interessante. Testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Você encontra essa referência em Colossenses 1, né, 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Já expliquei tudo sobre essa questão de ser o primogênito de toda a criação nos primeiros vídeos aqui dessa série. Eu aconselho muito que você veja, porque lá eu explico como assim que o Messias é o princípio da criação de Deus. Ele é o primogênito. A palavra primogênito significa primeiro gerado. Então é bem importante você entender isso para você entender essa questão da suposta trindade e hierarquia divina, tá? O link para a playlist completa vai estar aqui no primeiro comentário fixado, mas só assista depois que você terminar de ver esse vídeo, beleza? Então vamos lá. Então João aqui está recebendo a revelação do Messias e o Messias está mandando ele escrever essas coisas. Vamos lá, para a igreja em Laodiceia. Verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Essa passagem é muito bem conhecida e bastante usada em pregações, né? Talvez hoje nem tanto, né? Porque chamar alguém de morno numa denominação vai fazer você perder o seu fiel, né? Aí ele vai deixar de dar o dízimo, né, para você. Então, tem que, né? Os caras manipulam tudo para manter as pessoas ali. O Messias, meu irmão, conhece todas as coisas, né? Nesse ponto aqui, ele conhece as obras da igreja, ele conhece, nesse ponto. Ele está dizendo que essa igreja em Laodiceia não era nem quente nem fria. Antes fosse ou quente ou frio, ou seja, antes você tivesse uma posição, antes você fosse de um jeito ou fosse de outro, mas não é nada disso. Tu é morno. Tu não é nem quente nem frio, não é uma coisa nem outra, tu é morno, tu não tem posição, tu não tem base, tu não tem alicerce, tu tá em cima do muro. Uma congregação de pessoas que não tinha posição teológica, não tinha posição em boas obras e extremamente orgulhosa, soberba e arrogante. Essa era a característica dessa congregação. E por causa disso, o Messias fala: estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Uma água morna, ela não é nem quente nem fria. Quando você faz um chá com uma água quente, é bom. Uma aguinha geladinha é boa. Agora, morno é ruim, cara. Então, não é nem quente nem frio, é morno. Não é nem temperatura ambiente, não, é morno. Isso aqui ele está fazendo uma referência porque naquela região, ali em Laodiceia, eles fizeram uma tubulação para puxar água termal, né? E aí vinha água morna pelos tubos. Então ele está fazendo essa referência já para aquela igreja entender a mensagem. Então, porque és morno, eu vou te vomitar. Tá um nojo isso aqui. Qual que era o comportamento deles? Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Ou seja, pessoas dessa congregação eram orgulhosas, soberbas, diziam que não precisavam de nada. É só você ver hoje esses megatemplos, essas pessoas metidas, que não reconhecem, cara, que precisam ser mais humildes. Eles se julgam autossuficientes no sentido espiritual e estão completamente errados.
Meu irmão, não é porque o templo é gigante, não é porque tem um bom aparato de som, não é porque tem uma oratória lá pregando, não é porque todo mundo lá está bem vestido, não é porque você tem dinheiro, não é porque você é rico financeiramente que você está suficientemente, espiritualmente falando, bem. Não, 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 não. Olha só. Hoje muitas pessoas pensam assim, cara, isso é gravíssimo. Era uma congregação abastada, pomposa demais. Pessoas que se achavam salvas só porque estavam num conforto e bem. Não. Olha aqui, ó. Nem sabes que tu és um infeliz, sim, um miserável, pobre, cego e nu. Por que infeliz? Porque eles achavam que a felicidade estava em bens materiais. E a verdadeira felicidade está no Messias e não em coisas materiais. Segundo, miserável. Por decorrência disso, eles não eram de fato ricos espiritualmente. Eram miseráveis. Pobre. Por quê? A verdadeira riqueza é você ser salvo, meu irmão. Do que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, perder sua alma? Então, se você é a pessoa mais rica do mundo, meu irmão, se você ainda não foi regenerado, todos os teus bens, dinheiro, ativos, ações, empresas, você pode ter o mundo inteiro, meu irmão. Se você não foi regenerado, tudo que você tem vale muito menos. Extremamente menos, meu irmão. Você não faz ideia. Não vale nada. Diante da salvação, da regeneração. Uma regeneração, uma pessoa convertida, vale mais do que o mundo inteiro. Por quê? Porque você vive a sua vida aqui, você acumula bens e riquezas e o que você conseguir ganhar nessa vida. Meu irmão, no momento que você morre, absolutamente tudo o que você conseguiu aqui e viveu para conseguir, você perdeu. Você perde. Você não leva nada. Você não leva absolutamente nada daqui. Por isso que isso aqui é só uma passagem. Isso aqui é só uma breve passagem. A Bíblia fala aqui, o que é vossa vida? Pois sois como neblina que logo se esvanece, fumaça que logo se dissipa. Isso é a tua vida, meu irmão. Você já desmaiou em algum momento? Já baixou? Já te deu uma queda de pressão? Sei lá, cara, você já se acidentou, já ficou em coma, não sei, isso é difícil de acontecer, mas se você já passou por uma experiência dessa, você deve se lembrar que você apagou e quando vê você voltou. E o tempo em que você apagou e voltou, você não percebeu mais de jeito nenhum. É a mesma coisa que você tivesse desaparecido do espaço-tempo por aquele momento. Sei lá se foi dias, horas, minutos, segundos, meses. Não sei se foi só um desmaio, uma queda de pressão, uma tontura, um coma. Não sei. Com várias pessoas acontece isso. É como se você estivesse ali desconexo totalmente do tempo, cara. E está de fato. É a mesma coisa. Quando você morre, meu irmão, tudo que você conseguiu nessa terra, você não leva nada. Então não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. É completamente inútil. E essa igreja se gabava de não precisar de coisa nenhuma, porque era rica financeiramente e abastada. As pessoas que estavam lá. Pessoas talvez de uma classe alta, né? Problema, meu irmão, que o Messias vem e estompa essas pessoas. Ele fala, tu nem sabe, tu é infeliz, miserável, pobre. Pobre. Sabe por que pobre? Porque, meu irmão, você pode ter todo o dinheiro do mundo e mesmo assim ser pobre. Pobre, pobre, pobre. A verdadeira riqueza, meu irmão, está em tesouros acumulados no céu. Essa é a verdadeira riqueza.
Você pode sim ter bens materiais nessa vida. Você pode sim trabalhar para ter alguma coisa que você queira. Isso não é errado, não é pecado não, cara. Tá? Pecado é amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Ter dinheiro não é a raiz de todos os males e não é pecado, não é errado. Tá? Davi era rico, Salomão era rico, Jó era rico. Os mais ricos dessa terra. Todos eles foram salvos, afinal. Então, você tem que entender isso aí. É o amor ao dinheiro que é ruim. Tá? Então, pobre. Por que, meu irmão? Essas pessoas todas poderiam morrer e, se o amor tivesse no dinheiro. E aí? Que riqueza você teria depois que a sua vidinha passageira passa? Nenhuma. Por isso, pobre. Eu pergunto pra você. Você é rico espiritualmente ou pobre? Cego e nu. Cego por quê? Porque se achavam que não precisava de coisa nenhuma e precisava sim. Nu por quê? Porque as obras estavam expostas, eles não estavam dentro do evangelho de fato, estavam bem desviados. Qual é o versículo 18? O aconselhamento do Messias para essa igreja é: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Ouro aqui é uma referência à fé. Faltava fé para aquela congregação. Não tinham fé em coisas espirituais. Eles estavam tendo fé em coisas materiais. Então, quando o Messias fala ouro aqui, de fato refinado pelo fogo, é verdadeira fé. E não o ouro que eles tinham naquela época. Para de fato te enriqueceres. Porque com fé você vai acumular tesouro no céu. Vestiduras brancas para cobrir a nudez, para te vestires. Essa vestidura branca são obras de justiça. Tá? É o que se refere. Faltava justiça para aquela congregação. Por isso estavam nus espiritualmente. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A alusão aqui do colírio significaria a palavra, a doutrina. Porque é pela palavra, pelo espelho da palavra que você enxerga de fato quem você é. Então o colírio para ungir teus olhos, ou seja, para limpar teus olhos, para que você veja o que falta em você. Você está cego. Então veja a palavra e vê o que ela está dizendo para você ver se você está na fé. Verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Olha, de novo, a exortação do Messias, a correção. Veja, meu irmão, se hoje o Messias está repreendendo você através de alguém, ou até mesmo através da própria palavra, se o Messias está disciplinando você, é porque ele ama você. E hoje o que eu vejo? Ditos crentes reclamando quando é exortado, quando é repreendido, reclamando. Quando aparece alguém ensinando a sua doutrina, reclamam, não gostam e acusam ainda esse alguém que está ensinando a verdade de um monte de coisa ruim, até de crime. Que odeia as pessoas, né? É o que mais tem. Inclusive eu sou taxado disso todos os dias. Não, o Rômulo lá está falando aquilo, ele odeia. Sério? Eu odeio? Ou estou visando ser bíblico? Porque o Messias diz que repreende e disciplina a todos que ama. Então, se está havendo repreensão, exortação e disciplina de alguém para com outros, é porque essa pessoa odeia outras ou está visando o bem do próximo? Quero que fique muito bem gravado isso aqui. Se eu trago palavras mais duras aqui, se eu falo a realidade como ela é, se eu estou trazendo textos bíblicos, falando do comportamento das pessoas, seja quem for, eu estou visando o mal dessa pessoa ou estou visando que essa pessoa se arrependa? Eu estou visando o mal da pessoa e estou odiando as pessoas ou eu quero o bem das mesmas? Porque quando o Messias fala que eu repreendo e disciplino todos que amo, é porque ele ama de fato, ele só repreende a quem ama. Assim como o pai, só castiga e disciplina quem ama.
Porque é a única forma da pessoa se arrepender. E por isso que ele fala aqui depois, seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eu estou te corrigindo, igreja. Eu estou disciplinando você com a palavra, com a exortação, porque eu te amo. E que eu quero que você se arrependa. Do contrário, igreja, vai ser pior para você. Do contrário, igreja, você vai se lascar. Do contrário, você vai se prejudicar com altas consequências. Então, quando o Messias vem e fala aqui, olha, você não está sabendo, não está vendo que você é infeliz, que você é miserável, pobre, cego e nu. Você não está se vestindo bem, você não está se comportando bem, você está falando coisas erradas, você está vivendo em falsas doutrinas, acreditando em falsas doutrinas, você está de forma soberba, arrogante, orgulhosa, você está amando mais o dinheiro que qualquer outra coisa, você está amando mais a si mesmo que outra coisa, qualquer outra coisa, você está cultuando o seu corpo ao invés de adorar o Criador, você está vivendo em imoralidade ao invés de se santificar. Não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Não sabe, não está vendo. O Messias ainda fala, aconselho-te que de mim compres ouro. De verdade. Ou seja, tenha fé para acumular tesouro no céu e não nessa terra. Você pode trabalhar aqui para ter a coisa necessária, mas, a verdadeira riqueza não é aqui. Entenda, igreja. É na eternidade. Vestiduras brancas. Obras de justiça está faltando. Quando eu falo muitas das vezes que as pessoas têm que entender, cara, e ter um bom comportamento, é porque eu odeio as pessoas? Eu estou falando as mesmas coisas que o Messias, cara. Pode ser que eu, como sendo falho que sou, assim como todo mundo que está vendo esse vídeo aqui, ninguém é perfeito, eu posso ter falado algumas vezes palavras mais pesadas, que talvez nem o Messias falasse. Eu sou humano, cara. Eu não sou o Messias, não sou perfeito, não. Eu sou humano. Desculpa, eu sou humano, tá? Agora, se eu falo coisas aqui baseado na Bíblia, é porque eu viso o bem das pessoas. Do contrário, nem Bíblia eu tava falando. Eu tava vivendo minha vida aí, cara. Tu acha que eu tô aqui no YouTube gravando essa playlist inteira, todos os dias, o dia inteiro, basicamente, à toa. Eu tô aqui de graça. Eu não cobro nada de ninguém, cara. Tá tudo de graça aqui essa playlist. O Apocalipse inteiro de graça. É por quê? É porque eu odeio as pessoas? Meu irmão, se eu falo o que eu falo, é visando o bem do próximo. Ponto. Ponto, cara. Analise tudo o que eu tô falando aqui. Então veja, a corroboração que o Messias repreende e disciplina os que ele ama. Pois se estais sem correção, sem disciplina, sem exortação, não sois filhos, sois bastardos. Aí vem pessoas que o Criador direciona para ensinar a Bíblia, para falar de coisas, de doutrinas bíblicas. O que os ditos pseudo-crentelhos hoje atuais, pseudo-teólogos da Shopee e bodes, mequetrefes, falam? Ah, o Rômulo odeia pessoas. O Rômulo odeia não sei o quê. O Rômulo é um satanista. O Rômulo é um ocultista. Sério? Sério? Eu estou falando ocultismo aqui? Eu estou falando satanismo aqui? Então, os filhos do diabo, logicamente, precisam distorcer a realidade para querer incriminar aqueles que estão simplesmente visando o bem das pessoas. Por mais que minhas palavras sejam duras, é melhor você ouvir a verdade e se arrepender do que você ouvir mentira, falsa doutrina e continuar indo para o lago de fogo. Aí você escolhe, meu irmão. Você que escolhe. Quer continuar no fantástico mundo de Bob? Alice no País das Maravilhas, sendo anestesiado por falsos mestres, sendo enganado por lobos, parasitas virtuais, parasitas denominacionais. Quer continuar? Continue, se lasque.
Eu não posso fazer nada para você. A escolha é tua, não é minha não. Agora, eu posso escolher o que eu faço aqui. Ó. Eu posso escolher falar a verdade. E a única coisa que eu sempre falei aqui foi a verdade, meu irmão. E se um dia as pessoas ouviram palavras pesadas de mim, meu irmão, foi sempre visando o bem macro. Tá? O bem da coletividade. O bem de quem vai ouvir. Por mais que alguém um dia possa ter se sentido ofendido, é melhor você se sentir ofendido por um breve momento com a verdade do que você ter o ego afagado com meias verdades e lorotas aí de hereges e ir pro lago de fogo. Assim como um dia John MacArthur, que já morreu, disse: se a verdade te ofende, deixa que te ofenda. Você passa a vida inteira ofendendo o Criador com suas más obras. Deixa que você se ofenda por um breve momento. É difícil isso. Sendo que tudo isso, cara, é pro seu bem. Agora, claro, as pessoas dodóizinhas, mimizentas, vão se sentir ofendidas por tudo. Meu irmão, é só você sair do vídeo, nunca mais voltar aqui, e vai lá, ouvir o teu guru gospel, que vai te enganar, vai te ensinar falsa doutrina e vai te mandar pro lago de fogo. É simples. É simples. Simples assim. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, sairei com ele e ele comigo. Esse versículo aqui, muito falado também, entretanto um pouco mal entendido também em algumas partes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Meu irmão, muitos usam esse texto para corroborar o livre-arbítrio e a vontade humana de permitir o Messias entrar. Veja, quem fala isso está tirando do contexto, em primeiro lugar. E os versículos anteriores? Primeiro ponto, já está falando da igreja. Não está falando de ímpio. Por mais que essa igreja que tinha todas essas falhas, ela ainda era igreja. As cartas são para as igrejas. Então veja, algumas pessoas dessas aqui, sim, estavam bem complicada a situação, reprováveis, por isso que o Messias vem, olha, volta para mim. Arrependa-se. Eu repreendo e disciplino quem eu amo. Se o Messias ama, meu irmão, se o Messias ama, é porque essas pessoas aqui ainda tinham chance de arrependimento, de voltar para o caminho reto. Então ele fala, eis que eu estou à porta e bato. O Messias está lá, meu irmão. Agora, inclusive nesse momento também, batendo na porta aqui do seu coração. Tem essa interpretação desse versículo, eis que estou à porta e bato. Qual porta? A porta do teu coração. Ele está ali com a palavra, fazendo com que você volte a ele. Quando fala aqui, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e sairei com ele e ele comigo. Está falando já para a igreja, meu irmão. A igreja que apenas estava desviada por um momento ali. Amando, talvez ali, mais as coisas materiais do que a fé verdadeira, que o evangelho. Então, esse ser não é uma condição para a salvação, aqui, nesse versículo, e sim para apenas voltar ao caminho reto. Tá? A própria igreja voltar ao caminho reto. Então, ele entrará na casa e vai cear, né? Ou seja, vai voltar ao caminho estreito. Verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono, ou seja, no reino celestial. Tá? Então veja, quando fala trono aqui, está se referindo ao poder e autoridade do reino celeste, que vai ser na Nova Jerusalém isso aqui, vai se cumprir isso aqui na Nova Jerusalém, tá? Então a igreja vai receber grande autoridade na Nova Jerusalém, no reino milenar. Segundo o pré-milenismo histórico, né? Segundo o amilenismo,
a igreja já estaria reinando, então só vem a Nova Jerusalém. A gente vai falar sobre amilenismo e pré-milenismo histórico no final, lá em Apocalipse 21. Verso 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Encerramos aqui. Capítulo 3 de Apocalipse, e 2 também, né, no total, as cartas às igrejas. Muito interessante. O próximo capítulo é o 4, onde eu já reforcei aqui várias vezes que passou então o período das igrejas agora, e o Messias então vem e fala para João, olha João, sobe aqui. Eu vou te mostrar agora, João, o que deve acontecer depois destas coisas. Esse depois destas coisas, o que deve acontecer? São profecias para o nosso tempo agora do fim aqui. Tá? Então, o livro do Apocalipse tem que entender, meu irmão, que a revelação era em partes até o final do capítulo 3 para a época de João. Agora, capítulo 4 em diante, coisas futuras. Tá? O 4 e o 5 ainda tem coisas intermediárias. A partir do 6, meu irmão, o negócio fica pesado. Tá? Muito importante você acompanhar toda essa série para entender. Então, aqueles que dizem que o Apocalipse é só para o tempo da igreja, lá da Ásia e tal, da época de João, meu, tá ignorando completamente aqui o capítulo 4. Então, é bizarro, né? Chega a dar dó desses falsos profetas em Mequetrefes. Então, aguarde até o próximo vídeo aqui. Vamos falar então sobre Apocalipse 4 e depois Apocalipse 5. Tem muita coisa ainda para a gente ver, meu irmão. Deixa o like nesse vídeo, nessa playlist completa, envie para o máximo de pessoas possível. É a explicação inteira do Apocalipse que você vai entender de fato. Ative o sininho de notificações aqui para não perder mais nenhum vídeo, nenhuma notificação. Me siga no Telegram, Romulo Braskin, Instagram, Romulo Braskin. E o link para a playlist completa, primeiro comentário fixado no topo, se você não viu desde o início, beleza? Basicamente é isso. Grande abraço, que Deus abençoe. Até a próxima.